Milionário fica chocado ao ver mendiga negra levar a filha para a entrevista surpresa. Era um dia nublado em São Paulo e os pássaros pareciam ter voado para longe do caos da cidade. No coração dessa metrópole pulsante, Bianca andava pelo meio-fio, seu coração acelerado e suas mãos suando frio. Ela não era apenas uma mãe, mas uma guerreira. Lia, sua menina de 6 anos, balançava suas pernas pequenas enquanto observava os arranha-céus com uma mistura de admiração e medo. A oficina de costura, onde Bianca costumava trabalhar, agora era apenas uma lembrança distante. Sem teto, ela lutava todos os dias, mas hoje era especial. Hoje, Bianca estava prestes a entrar em um mundo que acreditava estar fora de seu alcance. "O que você achou do prédio, mamãe?" perguntou Lia, com seus olhos grandes como estrelas. É muito bonito", respondeu Bianca, tentando esconder seu próprio medo. A verdade ecoava na sua mente. Ela estava prestes a chegar naquele edifício para uma entrevista de emprego numa empresa que era tudo o que ela poderia sonhar. O ar quente de um dia nublado começava a sufocá-la enquanto se aproximavam da entrada. Assim que pisou no sofisticado lobby da empresa, os olhares de funcionários vestidos com ternos caros cravaram-se nela. O murmúrio de vozes e o tilintar de copos de café ecoavam, e Bianca sentiu seu coração apertar. Aqueles rostos críticos eram uma lembrança constante do que ela não era. E no fundo, ela temia que a realidade da sua vida como mãe solteira e sem teto fosse mais forte que qualquer oportunidade. Quando finalmente conheceu Rodrigo Prado, o CEO, um homem imponente com um olhar que parecia atravessar a alma, prendeu a respiração. Sentiu um nó na garganta, um frio gelando suas mãos. Mas em vez de recuar, ela respirou fundo e deixou que sua história fluísse. Contou sobre suas noites em banco de praça, sobre como Lias. "Você merece uma chance." E lá estava ela, prestes a iniciar um teste prático, quando um barulho estrondoso ecoou pelo hall. Júlio, seu ex-parceiro e causa de tanta dor, surgiu como um fantasma dos tempos antigos. A presença dele trouxe um pânico gelado. Sua figura imponente fez a realidade de Bianca estremecer até os fundamentos. Ele a encarou com desprezo, como se dissesse que tudo que ela construíra poderia desmoronar na mesma fraqueza de um castelo de cartas. Tremendo, Bianca sentiu um nó na garganta e uma urgência inexplicável. Ela queria proteger Lia, mas naquele momento, o passado parecia pressionar sobre seus ombros. Rodrigo, que havia notado a transformação da mulher à sua frente, navegava entre a vontade de ajudá-la e a responsabilidade de preservar a imagem da empresa. E no meio de tudo isso, um grito da pequena Lia, um momento de atenção que mudaria tudo. Bianca virou-se brusca e, no seu desespero, viu Lia caída, com um corte no joelho entre os pés de um grupo de... "Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Bianca retirou rapidamente a mão do joelho de Lia, enquanto o pequeno corte começava a brilhar com o sangue fresco. Sua menina olhou para ela, assustada, mas Bianca pressionou os lábios para não deixar o medo tomar conta. Ao mesmo tempo, a presença de Júlio
Era um peso insuportável. E o olhar dele queimava como fogo. Fique perto de mim, Lia! Ela a puxou, sentindo a urgência crescer em seu peito. Rodrigo já se aproximava, mas as palavras dele se perdiam no ruído do lobby. Tudo o que importava era proteger a filha. O que aquele homem queria ali? Se aproximando, Júlio desviou o olhar para Rodrigo e em um segundo, a tensão no ar tornou-se insuportável. Você ainda está com isso, Bianca? Ele zombou, um sorriso cruel e triunfante se espalhando por seu rosto. Se achava que estava escapando da sua vida antiga, sinto muito, mas a realidade é implacável. Rodrigo olhou entre os dois, perplexo com a situação. Eles tinham uma história, algo sombrio que pairava entre eles. Júlio se adiantou e, com um gesto desprezível, olhou para Lia. Deve ser difícil ser uma mãe solteira. Bateu a cabeça quando te deixou. O golpe foi como um soco no estômago de Bianca. Ela sentiu seu corpo todo tremer e, por um instante, a raiva e a vergonha se misturaram de maneira insuportável. O olhar de Lia se encheu de lágrimas e Bianca a puxou mais perto, sentindo a fragilidade da menina. Não escuta, meu amor! Ele não é nada! Você vai se arrepender de me ignorar! Júlio gritou. E pela primeira vez, Rodrigo deu um passo à frente, como se quisesse proteger Bianca. Mas o que ele não sabia era que aquilo ia além do que aparentava. O clima tenso ficou ameaçador. E foi então que tudo mudou. Um burburinho crescente tomou conta da multidão que observava. Um homem alto, com um terno impecável, atravessou o saguão e parou ao lado de Júlio. "Cuco!" disse o funcionário, choque evidenciado na voz. A expressão de Júlio mudou. A confiança evaporou. "Você não deveria estar aqui", murmura, os olhos arregalados. "Se eu?" O tal Hugo começou a rir e o som ecoou, fazendo alguns assistentes se encolherem para trás. "Você sabe que o passado pode ser revelador e há coisas que você fez que não vão ficar em silêncio." O olhar de Júlio tornou-se sombrio e seus dedos trêmulos apertaram o paletó. Não faz isso!" ele implorou, sabendo que havia cruzado limites muito perigosos. A tensão se intensificou e Bianca percebeu que havia algo mais em jogo. Esse homem tinha poder, uma conexão com Júlio que ela não entendia, mas que poderia mudar tudo. O ar se tornava cada vez mais pesado. "Eu soube do que você fez com aquela mulher, com a Bianca." Hugo continuou, sua voz grave, como um trovão. Bianca sentiu um nó apertar ainda mais forte sua garganta. Ela queria saber, precisava entender, mas o mundo em torno dela já estava desmoronando. O olhar de Rodrigo se tornara severo e ele avaliava a situação, mas o silêncio do público era ensurdecedor. "Mamãe!" Lia chamou, com uma fraqueza que fez o coração de Bianca despencar. Ela sabia que estava em um momento crucial. A revelação estava prestes a surgir, algo que poderia dividir tudo ao meio. O que mais havia por trás dessa história? Os olhos de Júlio estavam cheios de pavor, enquanto Hugo parecia estar se preparando para um golpe final. "Está vendo, Bianca? Ninguém está a salvo de suas escolhas." Hugo disparou, e a resposta estava na ponta da língua dele. O que seria? O que acabara de ser revelado? O horror? A traição? Tudo isso estava à vista de quem quisesse ver. E assim, entre um grito de Lia e o silêncio cortante do lobby, o chão sob seus pés parecia ceder. O que estava por vir mudaria tudo! E Bianca sentiu um frio na espinha, sabendo que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer mentira.
Bianca encarou Júlio, seu pior pesadelo, e o silêncio na sala parecia engolir tudo. Ela sentia o olhar de Rodrigo sobre ela, um misto de preocupação e aversão. Aquela tensão era palpável. Mas antes que qualquer um deles pudesse fazer algo, o som de um vidro quebrando cortou o ar. Todos se viraram para o lado de onde o barulho veio. Um homem vestido de terno preto, com um ar de autoridade, apareceu abruptamente. O que está acontecendo aqui? Ele tinha uma voz grave e imponente, e todos na sala pareciam recuar sob seu olhar intenso. Era Hugo, mas não era o mesmo Hugo que Bianca conhecia. Ele não estava ali apenas para desestabilizar Júlio. Havia algo a mais. A multidão começou a murmurar. Quem é ele? O que ele quer? As perguntas se espalhavam como incêndio. O clima esquentou e o sorriso de Júlio desapareceu, dando lugar a uma expressão de puro pavor. Você não deveria estar aqui! Ele gritou, mas sua voz não tinha mais poder. Fui convidado! Respondeu Hugo com um tom desafiador. E além disso, eu tenho um assunto muito sério para tratar. Ele então se virou para Bianca, seus olhos faiscando. Você não tem ideia do que ele fez, tem? A batida do coração de Bianca acelerou. De que você está falando? A irritação e o medo se misturavam em sua voz. Lia, ao seu lado, segurou sua mão com força, sentindo a mudança no ar. Sobre sua vida, Bianca. As mentiras que Júlio te contou. Você está prestes a fazer uma grande escolha. E tenho que te avisar. Antes que você dê esse passo, Hugo disse, com um olhar duro direcionado a Júlio. A brecha entre eles se tornou uma fissura. Chega de joguinhos, Hugo. Júlio respondeu, sua voz tremendo. Você não tem provas de nada. O que eu tenho é mais do que apenas provas, Hugo disse, e sua expressão se transformou em um sorriso que não chegava aos olhos. O que eu sei pode derrubar não apenas você, mas toda a sua vida, Júlio. Entre elas o parceiro e o novo desconhecido. O que mais ela não sabia? O que você está insinuando, Hugo? A urgência na sua voz a fez parecer mais intensa. Você realmente não sabe, né? Hugo lançou um olhar a Júlio. Ele então se virou para Bianca e disse, com um tom quase suave: Júlio não é o que você pensa. Ele se esconde atrás de uma máscara que nem ele mesmo consegue mais reconhecer. Os olhos de Júlio estavam agora cheios de desespero. Cale a boca. Você não tem nada que possa me derrubar. O que você vai fazer? Me ameaçar? Hugo riu, mas era um riso sem humor. Olha, não estou aqui para ameaçar, e sim para revelar. Quando a verdade sair, a única coisa que restará será poeira. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para o golpe mortal. Você vai ter que lidar com as consequências de suas ações, Júlio. E quem sabe isso envolva algo bem mais trágico. A atmosfera se tornava pesada. O público, antes curioso, estava agora em choque, os olhares se movendo de Júlio para Hugo, como se esperassem uma explosão a qualquer momento. Bianca sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Não leve isso adiante! Júlio sussurrou, sua voz quase um grito. Você não sabe do que está falando. Bianca estava perdida, angustiada. O que mais por trás das palavras de Hugo? E por que Júlio estava tão apavorado? Mamãe, Lia chamou, os olhos grandes e assustados. A fragilidade da menina aumentou a urgência. E no instante seguinte, a luz fluorescente começou a piscar, jogando sombras dançantes em toda a sala. Um momento de incerteza pairava no ar, como um presságio. Estou falando de algo que pode mudar
tudo! Bianca, Hugo disse, sua voz ganhando força. E você não tem ideia do que está prestes a descobrir. A realidade de Bianca estava desmoronando. E ela percebeu que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um imaginaria. O mistério estava se aprofundando. E a verdade que tanto temia poderia ser ainda mais impactante do que a mentira que vivia. A sala estava em silêncio. O futuro parecia incerto. E as palavras de Hugo ecoavam em sua mente. O que seria essa verdade? E o que ela estaria prestes a descobrir que poderia mudar tudo? Sem respostas, o clima pesado parecia prender a respiração de todos. O que viria a seguir? A sala estava em silêncio. O futuro parecia incerto e as palavras de Hugo ecoavam em sua mente. O que seria essa verdade? E o que ela estaria prestes a descobrir que poderia mudar tudo? Sem respostas, o clima pesado parecia prender a respiração de todos. Bianca sentia seu coração acelerar. O olhar de Júlio estava cheio de desespero. Aquela tensão crescente em seus ombros era como um peso. Não! Não faça isso! Júlio sussurrou, mas Hugo apenas sorriu, como se tivesse um trunfo guardado. Você vai se arrepender! Júlio ameaçou, sua voz tremendo. Hugo não se abalou. Ele parecia mais forte e mais resoluto. As pessoas ao redor estavam completamente presas à cena, olhos arregalados, respirando lentamente. O medo estava no ar. Vamos lá, Júlio! Hugo provocou. As coisas que você fez, elas não podem ficar escondidas por muito tempo. E hoje é o dia que você vai enfrentar o que plantou. As palavras de Hugo jogaram um frio na barriga de Bianca. O que ele queria dizer com o que plantou? Ela olhou para Lia, que segurava sua mão com força. Os olhinhos da menina se arregalavam de preocupação e Bianca sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro de um pesadelo. Hoje, Bianca, você finalmente vai saber quem realmente é Júlio. Hugo continuou, com uma voz que parecia ecoar. Ele deu um passo à frente, como um falcão pronto para atacar. Você se lembrou daquela mulher que desapareceu na nossa vizinhança? A que foi vista a última vez com Júlio? Bianca sentiu o chão tremer sob seus pés. Era como se um raio tivesse atingido seu mundo. O que estava acontecendo? Que mulher? Sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível. Ela está aqui, Hugo falou, com um olhar de triunfo. E a verdade é que ela é a mãe da Lia. A sala congelou. Uma onda de choque atravessou a multidão. Murmúrios misturando-se em uma confusão de vozes. Júlio a escondeu e você nunca soube. Bianca olhou para Júlio, seus olhos buscando respostas. Mas ele estava pálido, paralisado. Não, isso não pode ser verdade. Suas palavras foram baixas, quase uma oração. Mas a certeza se espalhou no ar como um veneno. E eu tenho provas, Hugo disse, tirando um celular do bolso. Vou te mostrar, Bianca. A verdade está a poucos toques de distância. Não! Não mostre! Júlio gritou. Seu desespero agora, visível. Ele estava tremendo. Uma sombra de medo cruzando seu rosto. Você não pode fazer isso! Mas Hugo ignorou sua súplica e virou a tela do celular para Bianca. Era uma foto. Uma imagem que a fez sentir como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. A mulher, com um sorriso que ela reconhecia e cuja ausência sempre fora um corte aberto em sua vida. O pai de Lia. E a figura dela na foto, sua mãe,
A mãe que ela pensou ter perdido para sempre. A mãe que não deveria ter saído da sua vida. Ela está viva! Hugo disparou. E você deve perguntar-se: por que Júlio te manteve longe dela? Quais segredos ele escondeu? A sala estava em plena agitação. Bianca sentiu um giro no estômago. Como tudo isso podia ser verdade? Ela olhou para Lia, a menina que tinha amor por ela, a vida dela, e a imagem da pessoa que sempre foi um fantasma. Rodrigo, que havia permanecido ao lado, piscou, tentando entender a gravidade da situação. A tensão estava palpável. Bianca não sabia o que fazer. Sua mente estava como uma tempestade. As vozes ao redor estavam turvas e tudo que ela conseguia ver era aquela imagem. A história que precisava ser contada. Mamãe, quem é essa? Lia perguntou confusa, seus olhos grandes refletindo medo e incerteza. Eu não sei, meu amor, Bianca respondeu, sua voz quebrada, perdida. A verdade estava diante dela, mas as respostas estavam se escondendo no escuro. O passado estava de volta, mais forte e ameaçador do que nunca. A sala estava em polvorosa, murmúrios de espanto. Algumas pessoas olhavam para Júlio com reprovação. Você é um monstro! Alguém gritou. E no meio daquela confusão, Bianca sabia que estava prestes a entrar em uma batalha muito maior do que uma simples entrevista de emprego. E assim, no ar pesado e com um nó na garganta, a revelação ainda pairava. O que mais Júlio escondeu? O que viria depois? O que mais estava em jogo que poderia derrubar tudo o que Bianca acreditara ser verdade? O peso da verdade estava prestes a desmoronar suas vidas, mas, no fundo, uma faísca de esperança brilhava timidamente. Um desejo de lutar e encontrar respostas. E a história, agora, estava apenas começando a se desenrolar. As palavras de Hugo reverberaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Bianca olhou fixamente para a foto que dominava sua visão e sua mente. A mulher na imagem sorria, e o queixo de Bianca tremeu. Quem é ela? Sua voz quase não saía. Todo o medo que sentia parecia se prender em sua garganta. Ela é a sua mãe? Hugo disse, com um olhar determinado. A sala estremeceu com suspiros e murmúrios de descrença. A tensão crescia como uma bolha prestes a estourar. E Júlio, antes tão confiante, agora estava em um canto, sua expressão desmoronando mais a cada segundo. Não! Isso é mentira! Ele gritou, desesperado. Bianca não tinha certeza do que era verdade, mas a certeza mórbida de que tudo podia ser um grande jogo começou a se instalar em seu coração. Você deve entender uma coisa, disse Hugo, girando a tela para os outros três. A verdade nunca pode ser enterrada para sempre. A atmosfera ficou ainda mais pesada. Olhares intestidos em Júlio o cercavam como predadores. Esses olhares estavam aflitos e o som de algo quebrando ecoou mais uma vez. Mas não era apenas um vidro desta vez. Eu não sou essa mãe. Tudo o que eu fiz para te proteger. Júlio disparou, sua voz aguda. Ele estava perdendo a batalha, e Bianca sentiu que as lágrimas estavam prestes a transbordar. Mas antes que pudesse reagir, um homem entrou no lobby. Ele tinha um ar descontraído, mas seus olhos observavam tudo como uma águia. Desculpe o atraso, disse o homem, com um sorriso que não chegava aos olhos. O que eu perdi? O tom dele era um misto de interesse e um pouco de desprezo. Ele se adaptou rapidamente à situação, como se já soubesse o que estava por vir.
E quando olhou para Júlio, a revelação caiu como uma avalanche. Você, o homem disse, não deveria ter chamado a atenção de quem não devia. O sussurro foi como uma lâmina afiada. Júlio palitou a expressão de arrogância, percebendo que uma nova ameaça estava ali. Fica bem desse, Miguel! Júlio tentou. Mas sua voz não estava mais tão alta. Era como se o chão se abrisse sob seus pés. As pessoas ao redor, antes focadas na revelação da mãe de Lia, agora giravam suas cabeças para o homem que entrara de forma tão imponente. Você pode estar acima da lei por um tempo, mas não para sempre. Miguel parecia saber de segredos que ninguém mais conhecia. O medo agora havia mudado de lado. Era Júlio quem estava preso na rede da situação. Bianca sentiu um frio na espinha, angustiante e avassalador, enquanto tudo ao seu redor parecia se desvanecer. Como você se atreve a me confrontar? Júlio, disse, sua voz já sem a confiança anterior. A multidão cercava cada vez mais, sentindo a tensão quase elétrica no ar. As palavras de Miguel aguçavam a curiosidade, e Bianca percebeu que a verdade de Júlio era muito mais obscura de imaginara. Por que você esqueceu quem o ajudou a esconder seu passado? Miguel respondeu, com um brilho cruel nos olhos. E tudo isso irá mudar, não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. O ar estava denso, como se todos respirassem a mesma tensão. Hugo observou tudo em silêncio, satisfeito com a reviravolta. Bianca, ele finalmente disse. Complicações antigas voltaram, e isso só está começando. O que você vai fazer agora? Os olhos de Bianca se fixaram em cada homem, cada expressão, cada sussurro. O peso da verdade começou a se desdobrar como um quebra-cabeça, e ela sentiu que a próxima escolha dela poderia afetar tudo. Lia, ainda ao seu lado, olhava para ela com olhos de uma criança que buscava proteção. Mamãe! Lia sussurrou, apertando a mão de Bianca mais forte como se sentisse a gravidade do momento. O mundo ao seu redor agora estava girando, e ela sabia que qualquer decisão poderia mudar suas vidas para sempre. E assim, em um piscar de olhos, Bianca percebeu que a verdade tinha muitos rostos. O olhar de Júlio, somado ao de Miguel, se mesclava à lembrança da mulher sorridente na foto. Uma tempestade estava se formando, mas o caminho que tomaria era obscuro como a noite. O que viria a seguir? A vida dela estava prestes a ser transformada, e tudo o que ela poderia fazer era esperar pelo golpe final. Bianca sentia cada batida do seu coração ecoando no peito. A tensão estava no ar. O público aguardava a explosão de verdades. E Júlio, antes tão altivo, agora se encolhia. E enquanto todos esperavam por mais revelações de Hugo, um novo personagem interrompeu essa dança de segredos. A porta. Ele usava um terno alinhado, mas o que mais chamava a atenção era sua presença. Ao mesmo tempo em que suas feições eram familiares para Bianca, ele trazia consigo um aura de demais, que fazia o arrepio surgir na pele. Desculpe o atraso. Tive alguns assuntos a resolver, disse o homem, olhando diretamente para Júlio. Fui avisado que você se meteu em problemas de novo. Bianca cerrou os olhos, procurando entender. Quem é você? Perguntou. Sua voz quase um sussurro.
A sala estava em silêncio absoluto. Eu sou Alan, respondeu o homem. E seu olhar voltou-se para Bianca, como se ela fosse a única que importasse ali. E você, Bianca, está mais envolvida do que pensa. Seus olhos penetraram os dela e um mal-estar se estabeleceu. Você não sabe, mas está prestes a perder tudo por causa dele. Ele apontou para Júlio. Isso não faz sentido, gritou Júlio, sua voz embargada. O ambiente estava em polvorosa e a multidão já começou a murmurar. Palpitações e expressões de estupefação tomaram conta daquele lugar. Muitos anos, muitas mentiras, Alan continuou, ignorando o ex-parceiro. Você nunca soube a verdade por trás do desaparecimento da sua mãe, não é? O olhar dele em Bianca era carregado de tristeza e fúria. A história que você pensou que conhecia está toda errada. E naquele momento, tudo parecia estar se desmoronando para Bianca. O que Alan estava insinuando? Ela sentiu uma onda de vertigem, seu coração acelerando ainda mais. Do que você está falando? Júlio não é quem você acredita que ele é? Alan disparou. Ele sabia que sua mãe estava viva. Ele participou de um plano para te manter longe dela. As palavras caíram como um raio, e os murmúrios se tornaram gritos de espanto. Bianca olhou para Júlio, desejando respostas. O rosto dele agora estava pálido, e seus lábios tremiam. É mentira, ele exclamou. Mas sua voz soava fraca, quase desesperada. Mãe! Lia chamou, apertando a mão de Bianca com força. O medo nos olhos dela só aumentava a angústia de Bianca. O que de fato estava acontecendo? Você precisa ouvir, Bianca. O que estou prestes a dizer vai mudar sua vida para sempre, Alan afirmou, passando a mão no cabelo. A mãe da Lia está mais perto do que pensa. Não é só uma questão de passado, é algo que envolve vidas. E você está na linha de frente agora. A sala estava eletricamente carregada. As palavras de Alan deixavam todos em suspense. O que ele queria dizer? O que estava escondido? Se você não agir, continuou ele, se não entender a verdade, não apenas você, mas Lia também pode perder tudo. Que verdade? Bianca exigiu, sua voz ecoando pela sala. Mas antes que algo mais pudesse ser falado, um barulho ensurdecedor surgiu. A porta do lobby se abriu novamente, e dessa vez era a polícia, pronta para intervir. Todo mundo, fique onde está! Gritou um oficial, sua voz ressoando na sala. A agitação tomou conta de todos, e todos os olhares se voltaram para a entrada. Não pode ser! Júlio murmurou, seus olhos arregalados. Alan colocou uma mão no bolso e seu olhar se aproximou de Júlio de maneira ameaçadora. A tensão crescia. O que estava prestes a acontecer? E então, com um movimento rápido e inesperado, Alan puxou algo do bolso. Uma pequena cápsula que brilhava sob a luz do lobby. O que era aquilo? O que isso significava? Bianca sentiu suas pernas fraquejarem. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia ser devastadora, e o impacto daquelas palavras ainda pairava no ar. A vida dela nunca mais seria a mesma, e a sala ficou em silêncio, todos aguardando a próxima bomba que mudaria tudo. E com Lia ao seu lado, Bianca percebeu que estavam prestes a serem arrastadas para uma tempestade, uma que poderia destruir tudo o que conheciam. O futuro estava completamente em jogo, e a revelação de Alan poderia ser a faísca. Bianca sentia a adrenalina pulsando nas veias, enquanto o olhar de Alan se fixava em Júlio. A tensão estava explodindo, como um balão que se aproximava do fim de sua capacidade. Ela mal conseguia pensar. Todo o ambiente ao redor parecia girar, e a confirmação do passado de sua mãe
estava mais perto do que nunca. Mas antes que pudesse processar tudo, o som de disparos irrompeu no átrio. O barulho ecoou como um trovão. E o pânico tomou conta da sala em segundos. Gritos e murmúrios e... O que estava acontecendo? Fique atrás de mim! Bianca gritou para Lia, puxando a menina para perto de seu corpo. O peito dela acelerava, e a sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés era real. O caos se instalava e ela se sentia perdida. As portas se abriram brutalmente e um grupo de homens armados invadiu o lobby. Eles vestiam jaquetas pretas e máscaras, e a energia na sala explorou uma virada drástica. Todo mundo no chão. Um dos homens gritou, sua voz alta e firme. O terror nos olhos das pessoas se transformou em uma onda de desespero, com os funcionários tentando se esconder atrás das mesas e pilares. Julie, não! Júlio gritou, mas o som da voz dele parecia ter se perdido no barulho. Ele olhou para Alan, e o medo em seu olhar era palpável. Os homens armados não estavam apenas ali para intimidar. Havia um propósito sombrio por trás da invasão. Bianca agarrou Lia com mais força, os olhos fixos no que estava acontecendo. Sua mente estava em frangalhos, tentando entender o que aquelas ações significavam para sua vida e a de sua filha. Ignorando a realidade ao seu redor, Júlio, parecendo descontrolado, correu em direção aos homens. Esperem, não façam isso! Ele berrou. Calha a boca! Um dos invasores rebateu, apontando a arma para ele, enquanto outros começaram a cercar Alan, que parecia calmo, quase desdenhoso diante da confusão. Você, fique onde está, disse um homem, apontando a arma para a cabeça de Alan. A sala se transformou em um campo de guerra. Bianca não sabia se devia correr ou se esconder. O medo a paralisava, enquanto Lia observava tudo com olhos grandes, sem entender o que estava acontecendo. Mamãe, o que vai acontecer? A menina sussurrou, tremendo. Vou proteger você, meu amor, Bianca respondeu, embora sua própria voz tremesse de medo. O pânico crescia em seu peito e tudo o que podia fazer era olhar em volta, tentando encontrar uma saída. Mas o pânico tomou o lugar da esperança. Isso é tudo culpa sua, Júlio! Alan finalmente falou, com um olhar determinado, repleto de desprezo. Você sabia que isso poderia acontecer. Você nunca deveria ter me enganado assim. O que Alan estava insinuando? Enganado era a palavra que ficou ecoando na mente de Bianca. Fui enganada também? Ela queria entender. O que mais Júlio escondeu de todos, incluindo ela? Um flash da lembrança de sua mãe novamente cruzou sua mente. Então, tudo começou a se misturar. Os segredos, as mentiras, o ar tenso. Uma porção de sentimentos a sobrecarregou, e sua realidade estava se despedaçando. Mas então veio o estrondo. Um dos invasores disparou um tiro para o alto, e a multidão estremeceu. Ninguém se move! Venham até nós! Eles exigiram, e o pânico se espalhou ainda mais. As gritos misturavam-se ao clamor de pessoas jogadas ao chão. E Bianca sentiu o desespero apertar seu coração. O mundo exterior parecia afastar-se lentamente, enquanto a realidade que conhecia se tornava uma bagunça. Bianca! Júlio finalmente berrou. A voz dele estava alta, carregada de urgência. Você precisa acreditar em mim. Eu não sou o que pensam. Cala a boca! Você não pode dizer isso agora! Alan retrucou, sua voz cortante. Você estava por trás de tudo. Não pode mais escapar. Mas um segundo depois,
um dos invasores avançou. Ele não estava disposto a perder sua determinação. E num movimento rápido, apontou a arma para Alan. O tempo parecia desacelerar e Bianca teve apenas um breve momento. Disse que o som que veio a seguir ecoou como um estrondo interminável. E a sala inteira congelou. Uma expressão de choque em seu rosto. O ar se esvaziou e Bianca teve certeza de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. As consequências da tragédia estavam agora totalmente nas mãos de Júlio. O que ele havia escondido? O que isso significava para Lia? E com Alan caído, toda a verdade estava prestes a vir à tona. Os segredos estavam soltos e agora Bianca sabia que a batalha tinha apenas começado. E o que mais viria em seguida poderia mudar tudo novamente. Bianca paralisou, o som do disparo ainda reverberando em seus ouvidos. O tempo parecia ter estagnado, enquanto todos os olhares se fixavam em Alan, que estava caído no chão. A cena era uma mistura de pavor e confusão. O olhar de Júlio estava cheio de desespero, e cada segundo que passava parecia aprofundar a crise. E então algo inesperado aconteceu. Um celular começou a tocar, cortando o silêncio pesado como uma faca afiada. O som era agudo e insistente, interrompendo o caos de forma quase surreal. Aleatoriamente, um dos homens armados olhou para seu próprio bolso, visivelmente irritado. Que inferno! Quem é agora? Ele falou, enquanto um pequeno sorriso nervoso se espalhava, um sinal de que a situação começava a ficar mais complicada. O cara nunca deveria ter tirado os olhos de Alan, mas parece que todos na sala estavam tão absorvidos pela tensão que nem perceberam. Júlio, ainda em choque, olhou para Bianca, quase como se pedisse ajuda. Preciso sair daqui, ele sussurrou, mas a tensão do momento estava em seu corpo. E ela pôde ver a luta interna na expressão dele. O que deveria ser um predador, agora parecia estar mais perto de ser uma presa. Não! Alguém gritou. Era um dos outros invasores, com os olhos amplos. Fique de olho nele! Mas mal teve tempo de terminar a frase. O celular tocava insistentemente e o homem armado estava cada vez mais nervoso. Desculpe, eu preciso atender isso. Ele puxou o celular e, com um gesto rápido, acabou afastando a atenção de todos. Ninguém parecia perceber que o desespero estava crescendo, cada um em sua bolha de medo. Bianca, apesar do terror de ver Alan ferido, viu uma oportunidade. O que aconteceria a seguir poderia ser a chance que precisava. Lia, ela chamou, puxando a menina para mais perto. Vamos, precisamos ficar escondidas. Mas mamá, a menina murmurou, com a voz tremendo. E o Alan, ele está machucado. O olhar inocente de Lia foi como um punhal, cortando o coração de Bianca. Ei! Júlio berrou para o invasor que estava distraído com o celular. O que você está fazendo? Você não vê que Alan precisa de ajuda? A voz dele era firme, mas carregava um medo que ela não havia notado antes. O homem armado levantou os olhos. Vai se calar, seu idiota! E então, tudo aconteceu de uma vez. Num momento, ele tinha uma arma, e no outro, havia uma corrida caótica. Os outros homens armados, gritando para manter todos no chão. E enquanto a confusão se desenrolava, um novo som ecoou pela sala. Um grito gutural. Bianca virou-se para onde vinha o grito e ficou paralisada. Uma mulher com um semblante pálido e descontrolado era arrastada para dentro do lobby por dois homens encapuzados.
Eles pareciam alheios ao que estava acontecendo, mas o que fez o coração de Bianca disparar foi o rosto da mulher. Uma mistura de surpresa e horror a atingiu como uma onda. "É você!" ela gritou, reconhecendo Bianca no meio do caos. "Você não sabe o que está acontecendo! Você não pode continuar assim!" A expressão de desespero daquela mulher mudou tudo. Bianca percebeu que aquela mulher não era uma estranha. Ela era a figura que havia faltado no quebra-cabeça. Você é... Bianca mal conseguia trabalhar as palavras, mas já sabia no fundo que tudo havia mudado. "Eu sou sua mãe", a mulher declarou. A voz agridoce, cortando a confusão ao redor como uma facada. A revelação ressoou profunda e intensa. Com cada palavra, o mundo de Bianca pareceu se desmoronar novamente. Todas as peças começavam a se encaixar, mas não da maneira que ela esperava. Júlio, ao ouvir tudo, ficou branco como a morte. "Não pode ser! Você está mentindo!" gritou, quase num estado de pânico. Era como se ela visse um castelo de cartas desabando, levando com ele todas as mentiras que ele havia segurado. As pessoas começaram a murmurar e o clima mudava. "Sua mãe?" alguém sussurrou entre a multidão. "O que isso significa?" As perguntas pairavam no ar e Bianca sentiu que seu coração estava prestes a parar. "Lia!" ela gritou, a voz embargada. Se sua mãe estava ali, o que mais eles haviam escondido? O que mais era real? E no meio daquele turbilhão, com o olhar da menina em seus olhos, ela percebeu que as verdades e as mentiras estavam, de alguma forma, sobrepostas, entrelaçadas em um emaranhado que não poderia ser desfeito. O que mais viria à luz? O que aquela confusão esconderia ainda? Aquelas revelações prometiam mais que uma simples resposta. Elas poderiam mudar tudo. Bianca paralisou, o som do disparo ainda reverberando em seus ouvidos. O tempo parecia ter estagnado, enquanto todos os olhares se fixavam em Alan, que estava caído no chão. A cena era uma mistura de pavor e confusão. O olhar de Júlio estava cheio de desespero e cada segundo que passava parecia aprofundar a crise. E então, algo surpreendente aconteceu. Um celular começou a tocar, cortando o silêncio pesado como uma faca afiada. O som era insistentemente agudo e um dos homens armados olhou para seu próprio bolso, visivelmente irritado. "Que inferno! Quem é agora?" ele falou, enquanto um pequeno sorriso nervoso se espalhava pelo rosto. O cara nunca deveria ter tirado os olhos de Alan, mas a tensão no ambiente fez com que todos se distraíssem. Por um breve momento, Bianca viu uma oportunidade. "Lia!" ela chamou, puxando a menina para mais perto. "Fique comigo, precisamos nos proteger." Mas a pequena, com os olhos arregalados, apenas balançou a cabeça, incapaz de compreender a gravidade da situação. "Ei, olha isso!" Júlio berrou para o invasor, que estava distraído com o celular. "O Alan precisa de ajuda!" A voz dele ecoou pela sala, carregada de um medo que Bianca nunca havia notado antes. O homem armado levantou os olhos, mas não estava preparado para a reviravolta. "Calha a boca, seu idiota!" E, num movimento rápido, ouvindo uma ordem não dita, ele estendeu o braço com a arma para Alan novamente. A tensão cresceu e vários já começavam a se mover, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. Mas antes que alguém pudesse reagir,
Um novo som inesperado dominou o ambiente. O celular de um dos outros invasores começou a tocar e todos se viraram surpresos. No entanto, o que estava prestes a acontecer os deixaria em estado de choque absoluto. O homem que estava respondendo à ligação fez uma careta. Olhou para os amigos e, em um tom ansioso, disse: "É bom que você tenha algo a dizer, porque o chefe não vai gostar disso." O clima ficou pesado, ao mesmo tempo que o invasor começou a se afastar dos outros, como se tivesse recebido ordens de baixo. "Sim, entendi. Estou fazendo isso." E então algo alarmante aconteceu. O rosto do homem tomou uma expressão que Bianca nunca esqueceria. Era pavor absoluto. Ele olhou diretamente para Júlio, seus olhos arregalados, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. "Não, não pode ser!" gritou, sua voz quebrada. "Eu não sabia que era você." Sem entender, Bianca apenas olhava, mas as palavras seguintes mudaram tudo. "Você é o filho dele, não é? O que você está fazendo aqui?" O invasor apontou para Júlio, mas as palavras não faziam sentido. Suas mentes estavam divididas em fragmentos de confusão. "Do que você está falando?" Júlio gritou, agora parecendo um pouco mais perdido. "Isso não faz sentido." A tensão na sala se tornou insuportável. Ninguém sabia como reagir. A mulher que dizia ser a mãe de Bianca, agora totalmente esquecida, olhou para os homens, tentando captar o que estava acontecendo. Mas tudo o que ela sentia era a crescente vertigem de uma revelação. "Você não pode. Ele não pode ser." Ela murmurou, da verdade sendo um soco direto no estômago, e assim o caos se instalou. O homem armado parecia estar lutando com a verdade que acabara de descobrir. Ele não pode saber. E, virando-se de volta, fez um movimento que ninguém esperava. A arma disparou. O som ecoou novamente pela sala. E não foi Alan que caiu. Uma onda de choque percorreu o lobby. Júlio estava no chão, segurando a barriga, enquanto se retorcia em dor. "Não!" gritou Bianca, desesperada, enquanto corria em sua direção. Lágrimas escorriam pela sua face. "Por que você fez isso?" Os invasores estavam em pânico agora. Ele não deve saber. O homem que fez o disparo estava em estado de choque, e o clima tinha mudado drasticamente. A realidade de Júlio, a verdadeira razão pela qual ele estava ali, agora estava exposta. E o coração de Bianca estava acelerando com a dor de um possível destino trágico. Ele era seu filho. Você não pode simplesmente... A mulher, aquela que havia se apresentado como mãe, foi interrompida. A expressão dela era de horror, e ela parecia entender que algo muito maior do que um simples conflito estava em curso. A sala estava em alvoroço. Ninguém sabia o que fazer. O rosto de Júlio se tornava pálido, suas mãos tremiam, e Bianca pôde ver a vida dele escorrendo entre os dedos. Justo quando achava que tudo estava perdido, ela lembrou-se da imagem que a atormentava. O que realmente significava tudo isso? O que mais estava escondido? "Júlio, o que você fez?" Ela estava desesperada, mas a sombra da verdade pesava sobre todos ali. O passado estava de volta, e a realidade entre eles estava mais interligada do que jamais se poderia imaginar. O céu estava turvo, e o que estava por vir poderia ser ainda mais devastador. E na confusão crescente, a linha entre inimigo e aliado se tornava cada vez mais tênue. O que agora iria acontecer? O desfecho desse jogo mortal estava mais próximo do que todos imaginavam. E Bianca sentia que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando.
Bianca estava em choque, seu olhar fixo em Júlio. A cena estava caótica e o peso da verdade estava prestes a se desdobrar como um conto de horror. Ela não conseguia entender. A mulher que se dizia sua mãe estava de pé, com lágrimas nos olhos, enquanto o corpo de Alan jazia no chão. Havia gritos, confusão, mas tudo o que Bianca podia pensar era: o que está acontecendo? Como isso tudo se liga? Você não pode fazer isso! Gritou Júlio, enquanto tentava se erguer, segurando o abdômen. O sangue manchava sua camisa, e os olhos dele estavam cheios de medo e arrependimento. Eu não sou o que você pensa! As palavras ecoaram no ar, mas todos ali sabiam que a verdade era muito mais complexa. A mulher se aproximou, o rosto pálido e angustiado. Júlio, você estava me escondendo de tudo! Eu nunca quis isso para minha filha! A sala estava em frenesi. As pessoas que antes tremiam de medo agora estavam em choque, observando a cena se desenrolar como um filme dramático e aterrador. A tensão era palpável. Você é minha mãe? Bianca finalmente soltou, a pergunta saindo como um sussurro, como se estivesse lidando com um fantasma. Sim, meu amor. Eu sou, a mulher disse, com a voz debilitada. Sua sinceridade visível. Eu nunca quis te deixar. Fui obrigada a me esconder. Júlio me forçou a isso. O alvoroço aumentou e os murmúrios se espalharam pela multidão. Olhares de reprovação se direcionaram a Júlio, e ele sentiu a pressão sobre si aumentar a cada segundo. Eu fiz isso para te proteger, ele gritou. Mas o desespero de sua voz foi incapaz de apagar os erros do passado. Bianca sentiu que suas pernas estavam prestes a ceder. O que mais você escondeu? Sua voz era firme, mas carregava uma dor profunda. O peso da traição estava se tornando insuportável. A mulher, com um olhar triste e angustiado, respondeu: muitas coisas, querida, mas acima de tudo, Júlio não queria que você soubesse que eu estava viva. Ele temia que soubesse a verdade sobre ele. E ali, naquele momento, tudo se desfez. A luta, os medos, finalmente encontraram espaço para a esperança. A multidão, antes aterrorizada, começou a perceber a luta de Bianca. Ela havia sobrevivido a tantas tempestades. E mesmo agora, enfrentando a verdade dolorosa, havia um brilhar de determinação em seus olhos. Não posso deixar que isso termine assim, ela disse, decidida. Sei que há riscos. Mamãe, você vai ficar bem? Ela perguntou, e a fragilidade da voz dela cortou o coração de Bianca. Sim, meu amor, vamos ficar bem. Vamos enfrentar tudo isso juntas, Bianca respondeu, a voz embargada, mas cheia de amor. Ela então se virou para a mulher que havia se apresentado como sua mãe. Vamos buscar a verdade juntas. É hora de encarar nossos fantasmas. O som de sirene se aproximando ecoou à distância. A polícia estava a caminho e havia um novo pânico no ar. Precisamos sair daqui! Alguém gritou. Aquilo acelerou o pulso de todos e logo a sala foi tomada pelo movimento desordenado das pessoas buscando a saída. Bianca segurou a mão de Lia com firmeza e juntas elas começaram a se afastar da cena caótica. Mas antes de saírem, Júlio a chamou, a voz dele soando pequena e cheia de desespero. Bianca, eu sempre estive aqui por você. Precisamos conversar. Ela hesitou, o olhar atravessando o tumulto e a dor. Mas com um aperto no coração, balançou a cabeça. Não, Júlio, o que fizeste vai além de qualquer conversa. Agora,
Precisamos seguir em frente! E assim, naquele momento, Bianca finalmente se despediu dos fantasmas que a perseguiam. A verdade estava na frente dela, e mesmo que tudo estivesse em desordem, havia uma faísca de esperança. As ruas de São Paulo estavam cheias de possibilidades, e a vida dela tinha um novo significado. Se inscreva agora no canal! Você não pode perder as histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar. Comente aqui embaixo suas reações e teorias sobre este final. Quero saber o que achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para mostrar seu apoio. Juntos, vamos explorar todo o mistério que ainda está por vir.